Pessoal, Curitiba 0, Santos 0, e mais uma vez o Curitiba mostrou que não tem força, não tem capacidade para conquistar um resultado mesmo dentro da sua casa, diante de um adversário que vive uma fase. Só que tem um detalhe, o Santos vive uma fase, mas já tem 9 pontos de vantagem para o Curitiba. Curitiba segue na última colocação do Campeonato Brasileiro, segue com dificuldades, e assim, tem coisas que eu não consigo entender, eu vou ser muito sincero. Por exemplo, o Curitiba joga na sua casa contra um adversário que a gente sabe que frágil, tem uma defesa muito frágil. E mesmo assim o Curitiba segue com a linha de 5. Aí eu vi até alguns torcedores reclamando por que não tirou o Jamerson. Lembra que o Jamerson era o melhor jogador do Curitiba? Lembra o Atletiba que ele fez? Mas o Jamerson agora não ataca. O Jamerson fica lá preso na marcação. E o Curitiba perde uma grande opção ofensiva. E aí, quando vai desmontar o esquema? Aos 44 do segundo tempo. Por mais que a SAF defenda, por mais que os reforços ainda não tenham chegado, eu não sei se o Antônio Carlos Zago é o cara que vai conseguir arrancar desse elenco alguma coisa a mais. Ou o elenco é muito fraco, que nem na mão do Antônio Oliveira, nem na mão do Antônio Carlos Zago consegue produzir, ou esse time tem alguma qualidade que está escondida e o seu treinador não tem capacidade de revelá-la. O Curitiba vai agora para uma parada de 10 dias. Se a gente lembrar que o Curitiba chegou num período depois da eliminação do Paranaense a ficar 3 semanas treinando e voltou pior do que estava, a gente fica nessa dúvida. São 10 dias em que a SAF precisa contratar, precisa definir muita coisa, e tem que ver se realmente o Antônio Carlos é o treinador. Do jeito que tá, tanto o torcedor do Curitiba, quanto quem acompanha o futebol, os analistas de futebol, meus colegas comentaristas vão dizer a mesma coisa. O Curitiba continua no caminho de ficar na zona de rebaixamento. Eu não vejo reação desse elenco da forma que ele está jogando. E o resultado é que diante de um Santos que estava todo destruído depois da derrota para o News Old Boys no meio da semana, mesmo assim, com uma defesa frágil, o Santos não levou um gol sequer. O Curitiba ficou no 0-0 e agora tem apenas 4 pontos e 16 jogos sem vencer. Ou tá muita coisa errada, ou todo mundo que está fora do Curitiba não está entendendo nada do que está acontecendo. Um abraço!